Ótima noite para vocês, queridos amigos que me acompanham no meu canal de Filosofia e Psicologia, Tiago Psicólogo. Se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá certo? Vamos tratar hoje um pouquinho sobre filosofia. Tem uma expressão, pessoal, muito usada nos dias de hoje. Quem nunca ouviu dizer a expressão politicamente correto? Quem nunca ouviu dizer isso? Essa expressão surgiu nos Estados Unidos em 1793, na Suprema Corte Americana. Depois, em 1800, ela ressurge na Inglaterra. E no Brasil ela ganha força no final da década de 90. Lá para 2014, quando as redes sociais ganham mais energia, ela reaparece com mais intensidade. E hoje então nem se fala. É uma expressão super utilizada, né? No sentido literal, real, pejorativo da palavra, ela ressurgiu com muita força, o termo politicamente correto. Mora Weigel, uma pesquisadora de Harvard, disse que o termo é mal usado e que na prática ele não existe. Ele é meio que criado pela direita para acusar uma suposta conspiração de um marxismo cultural. É isso que a pesquisadora de Harvard afirma. Agora, para a gente refutá-la, a gente teria que ler toda a pesquisa dela, para dizer se o que ela fez realmente condiz ou se ela também foi ideológica no que ela escreveu. A filosofia não tem isso de ficar achando nada, tá certo? A filosofia não aceita nada goela abaixo. Haja visto, né, um dos precursores da filosofia no mundo, Sócrates, tá? Ele não aceitou nada fácil, tanto que ele foi levado à morte, obrigado a tomar veneno. Então você, quando assume uma postura filosófica, nada, eu digo nada, do que você escuta simplesmente é amém, aleluia. Não é assim que as coisas funcionam. Quem realmente se debruçou algum dia sobre estudar filosofia sabe o que eu estou falando. Então vamos aplicar o conceito da filosofia hoje para o politicamente correto? A filosofia da linguagem, vamos citar, por exemplo, Freud, temos vários filósofos, vamos usar apenas o Freud. Ele fala sobre sentido e referência, significante e significado, o que é abstrato, o que é concreto, ao que a linguagem se refere. A linguagem se refere hoje ao que é mais comum, ao que é massa, ao que é maioria, e ao que é possível de ser deturpado em prol de um uso político ou particular ou de interesses pessoais. É claro que se existe o termo politicamente correto, existe o termo politicamente incorreto, tá? Que vai denotar mais um sentido de liberdade de expressão. O politicamente incorreto acusa o correto de não poder se expressar. O incorreto acusa o correto de obrigar as pessoas a serem amordaçadas e não poderem falarem o que realmente pensam e enxergam da realidade. Isso seria o politicamente correto. Então, o politicamente correto não é o que um senso comum pode pensar, que é estar eticamente dentro das coisas, né? Ou legalmente nas coisas, ou juridicamente ok, ou moralmente ok. Não é isso. O politicamente correto, a expressão correto é até um pouco irônica. É o dizer de você ser certinho para agradar a maioria. O politicamente correto hoje ele trabalha muito, muito mesmo, com o discurso, com a linguagem. Tudo que você quiser manipular e conseguir, você manipula pela linguagem, pelo discurso, na forma de você comunicar. E se você está comunicando isso para ovelhas, para pessoas que não conseguem filosofar, você consegue o que você quer. E é isso que muitas pessoas da mídia, ou da velha mídia, como o politicamente incorreto chama a imprensa atual, e os políticos de hoje, como velha política, velha mídia, que usa a palavra para brincar com a palavra, fazer o que quer da palavra.
Então, por exemplo, a palavra cuidar-se hoje não tem mais o mesmo termo, o mesmo sentido de até março desse ano. A palavra ciência, então, nem se fala. A palavra saúde, a palavra ficar em casa, então, ganhou um termo assim, né? Virou, né? Nem sei o que essa palavra. Então, manipular a palavra, alterar a palavra, ou já pegá-la socialmente empregada de determinada forma, pode ser usado pelo politicamente correto para fazer o que ele quer, tá certo? Hoje é mais comum as pessoas de direita dizerem que são incorretas e as de esquerda acusarem a direita de que elas não são corretas, mas sim que elas defendem os direitos das pessoas. Então a esquerda ela não se intitula correta. A direita intitula a esquerda correta, né? E ela se intitula incorreta. E a esquerda não se intitula assim, ela se intitula defensora dos direitos das pessoas. Só que por trás de tudo que é falado, de ambos os lados, sempre tem ideologia, sempre tem interesse, sempre tem manipulação da linguagem. E é isso que a filosofia se interessa, sobretudo no discurso e na linguagem. É aí que mora o ser, tá? Tem um filósofo que fala: a linguagem é a morada do ser. Na linguagem habita tudo, pessoal. A forma como você se comunica, como você se expressa, até o tom de voz, o que você fala, o contexto que você fala, onde você fala, quando você fala, vai ter uma denotação ou uma conotação totalmente específica sobre algo. E é isso que a filosofia se interessa acerca da expressão politicamente correto. O politicamente correto hoje, aplicado num sentido mais referencial do que a contemporaneidade diz dele, seria mais o sentido de você não poder se expressar. Você estar amordaçado. Tá certo? Estar amordaçado. Existem estudos da USP, revistas periódicas da USP, que trazem estudos sobre politicamente correto. Filosofia da linguagem da Unicamp estuda isso. O termo vai ficando um pouco desgastado, esvaziado, por causa dessa guerra política, ideológica que nós vivemos hoje. Muito forte entre a esquerda e a direita. Como se só existissem dois lados, como se você não pudesse raciocinar mais. Por exemplo, a palavra ciência, quem estuda filosofia, tá certo? Tem uma disciplina na filosofia chamada filosofia da ciência. Existe metodologia do trabalho científico, existe filosofia da linguagem, tá? Fenomenologia, existencialismo, discurso e leituras de textos contemporâneos, medievais, modernos. Quem estuda tudo isso, pessoal, não engole qualquer discurso do que é ciência hoje, por exemplo. Hoje a palavra ciência, por exemplo, dentre tantas outras, está prostituída. A palavra virou uma garota de programa, a palavra ciência. Você usa, você transa com ela e você descarta ela, de acordo com o que a pessoa quer. Principalmente os políticos, ou como chama a direita, a velha mídia, tá certo? A mídia, ou a velha mídia, como vocês queiram chamá-la, de acordo com o gosto e a apreciação que vocês têm pela imprensa, sobretudo a brasileira, tá? Ela usa muito a palavra ciência de uma forma muito interesseira, muito manipuladora. E os políticos, então, nem se falam. Principalmente os que estão em cargos de poder hoje. Eles justificam qualquer tipo de atitude empregada hoje, que a gente sabe, né? A gente sabe que tem interesses aí, sobretudo financeiros deles, tá? Muitos estão recebendo dinheiro do exterior, muitos ganham com compras ilícitas,
hoje, e tudo é justificado pela ciência. Ciência. Que de ciência não tem nada. Tá? Quando você não tem nada de empírico, nada de palpável, nada de empírico, de palpável, isso não é ciência, isso é crença. As pessoas criticam muito a religião de não ter provas empíricas, delas estar baseada na fé. Quando a ciência não tem nada de empírico, ela não é ciência. Ela é crença. Ela é um discurso de interesse, com um fim específico. Então toma cuidado hoje com as coisas que estão sendo vendidas para você através dos discursos. Tá certo? Seja da imprensa ou da velha mídia, como você queira chamar, ou dos políticos que aí estão. Eles criam a verdade que eles querem. Você é obrigado a acreditar no que eles querem. Você é obrigado a ter esperança no que eles querem, quando eles querem, no dia que eles querem. Você é obrigado a trabalhar quando eles querem. Tá certo? Você é obrigado a ter vida financeira digna quando eles querem, não quando você precisa. Isso é o politicamente correto aplicado hoje. Tá certo? Então, cuidado. Não seja ovelha. Não seja cordeiro, como diz Schopenhauer. Schopenhauer diz que a partir do momento que você escuta um discurso, não tem um mínimo de questionamento, de raciocínio próprio, não dos outros, mas seu, de questionar as coisas. Você não passa de uma ovelha na mão dos outros. Então, quem estuda filosofia, ou quem é filosófico, não necessariamente filósofo, não admite a imposição goela abaixo do que as coisas estão sendo postas para nós nos dias de hoje. Sobretudo usando morte das pessoas para se justificar, imposição de coisas relacionadas à saúde ou contaminações que não tem nenhuma prova científica, justificação de desemprego através de coisas que eles, políticos, fizeram, que desempregaram milhões de pessoas. Manipular as pessoas pelo medo. Hoje a sociedade vive o estado normativo do medo. Tudo é medo. Se você não tem medo, hoje você é mal visto. Você tem que ter postura de medo hoje. Esse é o politicamente correto. Ter medo. Você é obrigado a ter medo. Pessoal, fica essa reflexão. Nós estamos vivendo tempos sérios, de imposição goela abaixo das coisas. Tá certo? Não venha me com historinha aqui não, tá? Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não dependo de ninguém, tá certo? Não tenho medo de nada e de ninguém. Eu gravo os vídeos do jeito que eu quero, tá certo? A hora que eu quero. Então, não adianta ficar mandando mensagem para mim, escrevendo, ameaçando, tá? Eu sou livre. Eu estudei filosofia para ser livre, não para ficar atrelado com ninguém. Com ninguém. Então vamos usar a razão, usar a sua razão. Pensa o que está acontecendo. Não fica comprando discurso barato, discurso pronto dos outros, certo? Uma boa noite para vocês e que possamos ter tempos melhores, tá certo? Vamos acreditar que as coisas vão melhorar. Abraço para vocês, tudo de bom, pessoal.